Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, estamos trabalhando com o componente curricular de História. Lembrando que nessa unidade nós estamos falando sobre as datas comemorativas. E para falar das datas comemorativas, nós precisamos conhecer como é que elas surgem, né? Normalmente as datas comemorativas estão ligadas a eventos da história de algum país, no nosso caso, do nosso país, Brasil. E é isso que nós precisamos conhecer, porque quanto mais eu conheço a história do meu país, mais brasileira eu me torno. Ué, professora, mas brasileiro não é só nascer brasileiro? Não, né? Já vimos em outro momento que só nascer no Brasil não te faz um brasileiro, te faz um brasileiro como nacionalidade, lá no registro, no documento, né? Mas o que te faz ser brasileiro de verdade mesmo são as experiências que você vive no Brasil. A experiência com a língua, a experiência com as brincadeiras, a experiência com os alimentos, a experiência com as festas populares, né? A experiência com a religiosidade. Tudo isso faz de nós brasileiros e brasileiras. Então vamos ver o que o nosso material vai trazer hoje para continuar ampliando o nosso conhecimento sobre o que é ser brasileiro. Então vamos lá. Olha só, hoje nós vamos falar então de identidade nacional. Quando a gente nasce, né, o pai, a mãe, eles vão lá e fazem um registro de nascimento. Lá tem o meu nome, lá tem o horário que eu nasci, o dia que eu nasci, quem é o nome do meu pai, quem é o nome da minha mãe, quem são os avós paternos, os avós maternos. Tem uma série de informações, em que hospital eu nasci, né? Tem uma série de informações ali que é o meu registro de nascimento, né? Que é o primeiro documento que me identifica no país, que me identifica enquanto parte daquele país, enquanto cidadão daquele país. Toda criança tem direito a ter um nome, a ter uma família, a ter um registro, tá certo? Depois a gente transforma esse registro no tal RG. Não é isso? Que a gente chama popularmente de identidade. Ah, eu quero ver a tua identidade. Aí você mostra lá o teu documento, tem a tua foto, tem o teu polegar. Então, aquele documento te identifica, né? Ninguém mais vai poder ser representado pelo seu documento, a não ser você mesmo. Então isso é identidade, né? Como eu sou, as coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto, o meu nome, né? O meu modo de ser, isso faz a minha identidade, isso compõe a minha identidade. E é por isso que a professora Luzilete não é igual a mais ninguém, né? E você que está me ouvindo também não é igual a mais ninguém. Cada um é único, cada um tem a sua identidade. Só que a minha identidade, junto com a tua identidade, junto com a identidade dos teus colegas, junto com a identidade da sua professora, da sua família, do seu vizinho, todas essas identidades juntas vão formar uma identidade maior, que é a identidade nacional, a identidade brasileira, tá bom? Então vamos ver lá o nosso texto. Diz o seguinte: a formação da nossa identidade nacional começa em nossas casas, quando, por exemplo, aprendemos a falar a língua portuguesa. Então, a língua oficial do nosso país é língua portuguesa. Por isso, nós somos, né, ela é uma das identidades do Brasil. Então, quando eu penso em Brasil, lá no Brasil se fala o quê? Lá no Brasil se fala português. Então, né, essa é a língua oficial do país e é também parte da minha identidade. Ah, professora, mas aqui em casa a gente também fala mandarim, por exemplo, porque os meus antepassados vieram da China, então a gente fala mandarim. Não tem problema. Não há problema nenhum. Que bom que você fala mais de uma língua, né? Mas a sua identidade brasileira está linkada ao quê? À língua portuguesa. Então, provavelmente, na escola onde você estuda, com os seus vizinhos, né, com os seus amigos em outras situações, você fala o quê? O português, que é a língua que nos une. Tá bom? Muito bem. Ah, eu falo alemão, eu falo japonês, eu falo inglês. Não tem problema, né? Isso é uma questão cultural de cada família. Porém, todos vocês, mesmo falando uma segunda, uma terceira língua, todos vocês falam principalmente a língua portuguesa, tá bom? Então, essa é a gente aprende aonde? Na família. Não, professora, é na escola. Quando você chega na escola, você já não chega falando? Às vezes a gente vai para a escola, mas ainda não lê e não escreve. Mas a gente já fala, a gente já se comunica. E como é que a sua professora entende o que você fala? Porque ela fala a mesma
língua que ela fala português e você fala português também. Então, mesmo que você não leia, não escreva, ela entende o que você quer dizer. E quando a gente vai ler e escrever, a gente aprende a ler e a escrever o quê? A língua portuguesa, tá? Ah, professora, mas na minha escola a gente também aprende o inglês. Perfeito, só que o inglês é a segunda língua, né? A primeira língua é a língua portuguesa. E por isso que diz que a gente aprende em casa, porque você não aprende a falar na escola, né? Quando você chega na escola, você já chega falando. Então você vai aprender lá a língua portuguesa dentro da sua família. Começamos a comer as nossas comidas típicas e conhecemos a história do Brasil. Então eu começo a falar a língua portuguesa lá na minha família. É lá na minha família também que eu começo a ingerir os alimentos típicos da minha região. É ali na minha família que eu começo a aprender algumas coisas sobre o país onde eu vivo, a cidade, a comunidade, o bairro, o estado. É ali na minha família. Quando vocês vão para a escola, vocês vão aprender coisas novas? Vão. Mas na grande maioria das vezes vocês vão ampliar o conhecimento que vocês trazem de casa. Então aquilo que vocês aprenderem em casa, quando vocês chegam na escola, vocês vão ampliar, quer dizer, vocês vão ficar mais sabidos, vão aprender ainda mais sobre aquilo que vocês já sabem. Um exemplo disso é a leitura e a escrita. Veja, falar o português vocês já sabem. Então quando vocês entram na escola, vocês vão aprender o quê? A ler o texto em português e a escrever o que se lê, escrever o que se fala. Então você vai ampliar, a professora não vai ensinar nada que você já não sabe, ela vai ampliar o seu conhecimento, tá bom? Existem alguns símbolos nacionais criados para representar a nossa cultura e história, como a bandeira e o hino nacional. Esses símbolos servem para identificar o país. Então vejam só, quando tem lá uma Olimpíada, quando tem um campeonato tipo Copa Mundial, Copa do Mundo, o que identifica os times? Quando tem o pódio, né, por exemplo, nas Olimpíadas, né, o que sobe junto com os ganhadores no pódio? As bandeiras, né? Porque a bandeira representa uma nação. Então a bandeira brasileira representa a nação brasileira. Aonde a bandeira do Brasil aparecer, todo mundo vai entender que se refere à nação brasileira. Então ele é um símbolo que identifica aquela nação. Você já escutou o nosso hino? Você já escutou o hino nacional? Eu sei que tem escolas que têm o hábito, né, de cantar o hino nacional com os alunos uma vez por semana, né, ou em datas comemorativas civis, enfim, né? Mas você já ouviu? Se você ouvir com atenção, você vai ver que o nosso hino ele vai falar do processo, né, vai contar uma parte importante da história do Brasil, né, que é a independência do Brasil. Porque em determinado momento o Brasil era o quê? Era a colônia dos portugueses. É como se existisse Portugal lá na Europa e o Brasil fosse uma extensão de Portugal, né? Então ele não tinha autonomia, né? Ele não tinha uma cara própria. Ele era uma colônia de Portugal. O que acontece? A partir do momento em que é declarada a independência do Brasil, o Brasil não vai mais ter ligação com Portugal. Ele vai passar a ser um país próprio, né? Com um nome próprio, passa a ter as suas próprias leis, vai fazer uma cultura diferente, que é diferente da cultura de Portugal, mas que tem influência dos portugueses, né? Então o Brasil ele passa a ter uma cara própria. E o hino do Brasil, o hino brasileiro, ele conta um pouco dessa história, tá? Então diz o seguinte, ó, leia o trecho do hino nacional e depois responda as questões propostas a seguir. Terra adorada, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada. Então, ele está dizendo o quê? Que entre tantas terras que existem no mundo, né, entre tantos países, entre tantas cidades, entre tantas nações que existem no mundo, o Brasil é para nós a nossa pátria amada, né? É a nossa terra adorada, porque é a nossa, tá certo? Quem fez essa música, né, quem fez a música é a harmonia, né, a sonoridade. Foi o Francisco Manuel da Silva. E quem escreveu o texto para compor o hino foi o Joaquim Osório Duque Estrada. Então lá, número 1. De acordo com o trecho do hino nacional, qual é o sentimento que os brasileiros têm pelo Brasil? O que eles têm? Terra adorada, ó pátria amada. Então, quer dizer, quais são os sentimentos que eles têm? A adoração e amor, porque amada vem de amar, não é isso?
Então, nós amamos a nossa pátria, nós adoramos a nossa pátria. Então, adoração e amor. Escreva algo que você goste muito no Brasil. Então, pensa em alguma coisa que te faz muito feliz em ser brasileiro. Né? O que você gosta muito no país? E aí você escreve para nós aqui e discute aí com seus colegas. Tá certo, pessoal? Gostaram da nossa aula de hoje? Mas ainda tem muito mais para a gente conhecer. E é por isso que eu espero encontrá-los no outro momento para seguirmos a nossa conversa. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.